Você já sentiu como se buscasse algo que não sabe nomear? Um vazio que nada preenche? Há quase 1000 anos, monges chineses da tradição Zen procuraram representar esse anseio humano em 10 imagens simples. O pastoreio do boi. Nelas, descreveram passo a passo o caminho espiritual como um mapa da nossa própria jornada interior. No Zen Budismo, um dos ensinamentos mais conhecidos sobre o caminho espiritual é a alegoria das 10 etapas do pastoreio do boi. Essa série de poemas e ilustrações surgiu na China durante a dinastia Sung, no século XII, e foi sistematizada pelo mestre Zen chinês Kuan Shiyuan, também conhecido como Kakuan Xian, da escola Rinzai. Os quadros tornaram-se uma forma poética e visual de expressar o processo de busca, prática e realização espiritual dentro do Zen, simbolizando a relação entre a mente, o despertar e a integração da iluminação na vida cotidiana. Em algumas versões antigas, havia apenas 8 ou 9 etapas. O mestre Kuan acrescentou os 2 últimos quadros para mostrar que, após o despertar, voltamos ao mundo humano, como um bodhisattva. Um bodhisattva é alguém que, mesmo alcançando a iluminação, escolhe permanecer no mundo para ajudar os outros seres. Esse é o ideal do budismo Mahayana. Os 10 passos do boi são, em essência, uma metáfora para o despertar espiritual. O boi representa a nossa natureza búdica, a mente verdadeira. O pastor é o praticante, que busca, doma e integra essa natureza. O núcleo do ensinamento é a jornada interior até o despertar. Mas no Zen, iluminação não é um estado separado da vida comum. O último quadro mostra exatamente isso. Depois do vazio absoluto, o praticante retorna ao mercado, vivendo entre as pessoas, rindo, ajudando, de forma simples e compassiva. O poema nos lembra que o despertar não é algo distante da vida. Ele transforma a maneira como vivemos o dia a dia. Agora vamos percorrer juntos cada um desses 10 passos. Passo 1. Procurando o boi. Desolado nas florestas, cansados até os ossos, continuamos a buscar o boi que não encontramos. Aqui nasce a consciência do dukkha, a insatisfação da vida, e surge a confiança de que existe um caminho espiritual para transformar esse sofrimento. Sentimos falta de algo essencial. É a inquietação que nos move. Segundo o mestre zen budista Gyensho, da escola Soto, a primeira figura mostra a angústia existencial do ser humano. O praticante procura algo, mas está perdido. Sente-se sem objetivos, sem saber o sentido da vida, e busca um caminho espiritual. Aqui, ele ainda não tem nenhum vislumbre do boi. É nesse vazio de sentido que a busca realmente começa. Passo 2. Vendo as pegadas. Pegadas sem número à margem das águas, mesmo nas gargantas mais profundas, não podem esconder o focinho do boi. O mestre Gensho ensina que, na segunda figura, nosso herói encontra pegadas. São as pegadas do boi. Isso representa o momento em que o praticante chega à Sangha, a comunidade budista. Ele procura respostas para suas dúvidas e inquietações e começa a notar rastros. Algo indica que pode haver um caminho. Ele escuta o professor, talvez não entenda muito bem, mas desconfia. Aqui existe alguma coisa verdadeira. É essa suspeita inicial que simboliza a visão das pegadas do boi.
O caminho ainda não está claro, mas a esperança começa a nascer. Vendo o boi. Ali está o boi, essa esplêndida cabeça, esses cornos majestosos. O praticante tem uma experiência clara de que existe algo real no caminho espiritual. É o primeiro vislumbre da natureza verdadeira, um lampejo de insight. Nessa etapa, o mestre Gensho explica que o praticante finalmente tem um vislumbre do boi. É uma experiência espiritual. Pode se manifestar como samadhi ou como kensho, o insight da nossa verdadeira natureza. Esse momento é transformador porque o aluno não depende mais apenas da fé no professor. Ele próprio percebe que existe algo real no caminho, mas é só o início. Esse vislumbre não é iluminação plena. É como entreabrir um véu e notar a luz além dele. O mestre lembra que apenas um professor pode confirmar essa experiência e orientar. Agora você viu o boi, mas ainda não o domina. O primeiro encontro inspira, mas também abre o desafio da disciplina. Passo 4. Agarrando o boi. É preciso segurar firme o laço, porque o boi ainda resiste. Aqui o praticante entra na luta direta com sua própria mente. É o esforço correto do caminho óctuplo. Conter desejos e ilusões. Cultivar atenção e persistência. É como quando nos sentamos para meditar e a mente não para quieta. Surge frustração, resistência e vontade de desistir. A mente selvagem não se entrega facilmente. Na quarta figura do poema do mestre Koan, notamos que o praticante finalmente consegue laçar o boi, mas descobre que ele é indomável. Isso simboliza a mente em zazen, agitada, correndo de um lado para o outro. É comum que muitos pratiquem um pouco e desanimem aqui, achando que a mente não para, ou que não estão progredindo. O mestre lembra que isso é apenas falta de prática contínua. O desafio do quarto passo é justamente persistir, até ganhar força para guiar o boi. O quinto passo, domando o boi. Segurando firme o cabresto, o boi, bem cuidado, segue de bom grado. O quinto passo mostra que o boi está mais calmo, mas ainda não totalmente domado. Isso simboliza a mente, que, em alguns momentos, está serena, mas em outros volta a se perder. Muitos praticantes oscilam assim. Praticam com disciplina, depois se afastam e acabam retornando quando percebem que algo falta. O mestre Gensho lembra que no Zen não se obriga ninguém a praticar. O esforço precisa nascer de dentro. Do ponto de vista do professor, cada passo já é precioso, mesmo que leve muitas vidas para amadurecer. O desafio aqui é não se contentar em conduzir o boi apenas de vez em quando, mas seguir firme até a verdadeira integração. Até este ponto do poema, acompanhamos o praticante em busca de algo que ele mesmo ainda não compreende plenamente. Ele lutou, caiu, voltou, enfrentou sua mente como quem tenta domar um animal selvagem. Agora, algo começa a mudar. O boi já não resiste como antes. Há momentos de calma. A corda já não precisa ser tão curta. A luta cede lugar à convivência. Mas, e depois disso? Domar a mente é o fim do caminho? O que acontece quando o praticante e o boi começam a caminhar juntos? A partir de agora, o que se vê já não é apenas esforço, mas transformação. Os próximos passos não tratam mais apenas de disciplinar a mente.
mas de superar a ideia de separação entre o praticante e aquilo que buscava. É o início de algo mais sutil, mais silencioso. O início do caminho de volta à nossa natureza original. Passo 6. Montando o boi e voltando para casa. Cavalgando livre como o ar, voltamos para casa em profunda tranquilidade. Nessa etapa, o praticante finalmente anda em harmonia com sua mente. Ele já não precisa forçar. A mente segue naturalmente, como um boi conduzido pela música de uma flauta. O mestre Gensho lembra que muitos professores Zen alcançam esse nível de maturidade e, por isso, merecem respeito profundo. Mesmo assim, não é perfeição absoluta. Ainda pode haver pequenos descuidos. A flauta se cala, o boi se desvia, e o praticante precisa retomar o tom para seguir em frente. O caminho já soa como música, mas a melodia ainda pede atenção constante. 7º passo. O boi transcendido. O boi desapareceu. Só permanecemos sentados, sozinhos e tranquilos. Nessa etapa, o boi desaparece. Não há mais esforço, apenas repouso e paz. Aqui não falamos mais de um simples vislumbre, Kensho, mas do Satori, a iluminação estabilizada. O praticante reconhece sua verdadeira natureza o tempo todo e pode manifestar esse estado de forma natural. O mestre Gensho lembra a história de Tozan, como até um pensamento banal pode momentaneamente trazer de volta a mente comum. Mas no 7º passo, esses pensamentos quase não têm força. A experiência de iluminação domina e a vida se assenta nela. O boi se foi, o esforço acabou, resta apenas a paz de estar em casa. 8. O boi e o pastor esquecidos. O chicote, o laço, o boi e o homem pertencem igualmente ao vazio. Aqui se revela a vacuidade, shunyata. O praticante percebe que não há mais nada a conquistar. Nem boi, nem pastor, nem caminho. Só o espaço aberto da mente desperta. No 8º passo, desaparecem todas as formas. Não há boi, não há pastor, não há casa. Apenas o vazio. Esse estado é simbolizado pelo Ensho, o círculo que expressa o ilimitado. Aqui o praticante não se identifica mais com pensamentos ou experiências. Ele está em plena sintonia com o caminho dos Budas. É como deixar de ser um pássaro que voa no céu e tornar-se o próprio céu azul, vasto e sem limites. O praticante e o boi já não existem. Resta apenas o céu aberto do vazio. Passo 9. Retorno à origem. Os riachos correm por si mesmos, as flores vermelhas desabrocham naturalmente vermelhas. Aqui, o praticante descobre que não precisa mais fazer esforço. Montanhas, rios e flores não são separados dele. São a mesma realidade viva. O extraordinário se revela no simples. O mundo não mudou, mas nós mudamos a forma de ver. O mestre Gensho ensina que, nas antigas escolas budistas, a imagem do Ensho era considerada o fim do caminho, a iluminação absoluta. Mas novos mestres do Zen desenvolveram mais 2 passos. O 9º passo mostra que o rio flui sem fim e as flores têm cor. Aqui, o pastor retorna à fonte, sem esforço algum. Ele, os rios, as flores e as montanhas são completamente um.
Não é apenas ele que está vazio. Ele e todas as coisas são o próprio vazio. E o vazio é a fonte de onde tudo surge. Entrando no mercado com as mãos abertas, de peito aberto, enlameados e empoeirados, sorrimos mostrando os dentes. No 10º passo, o praticante retorna ao mundo comum. Ele está de pés descalços, com roupas simples, rindo e convivendo com todos, sem buscar se destacar. Bebe, conta histórias, partilha da vida comum. Mas sua presença transforma silenciosamente. Onde passa, até árvores secas florescem. Esse é o Bodhisattva, iluminado, mas vivendo junto dos outros, trabalhando por eles, sem precisar parecer especial. Esse é o coração do budismo Mahayana. A jornada termina onde tudo começou, no mundo comum. Mas agora, cada gesto simples carrega a sabedoria e a compaixão do despertar. Essa história, cuja origem remonta à dinastia Song, foi elaborada pelo famoso mestre Kakuan Chien, do século XII. Ela ilustra bem todas as fases da jornada espiritual de um Buda, ou seja, a nossa própria jornada. De uma forma simbólica, podemos representar assim este caminho de volta à nossa natureza original. Que possamos lembrar que o caminho não termina no silêncio da montanha, mas no sorriso que oferecemos a quem cruza a nossa estrada. Grato por ter caminhado até aqui,